outro negro de Fernando Henrique Cardoso. Pelé ocupa um cargo de segundo escalão no ministério. E Pelé é a glória não só brasileira, mas é a glória mundial do futebol, não só pela raça, mas pela vivência e pela sua capacidade humana de levantar tudo que ele fez. Então, meus amigos, a discriminação continua e nós temos que lutar contra isso. É muito bonito falar, deputado Cafu, senhor embaixador, senhor representante da África, é muito bonito atacar a África do Sul pela discriminação. É muito bonito mostrar a luta daquele grande herói zumbi, mas é muito bonito, Júlio, te ouvir. É muito bonito ouvir todos que aqui falaram, a Jacira, é muito bonito ver a grandeza da doutora Rose defendendo o seu interesse. É muito bonito, senhores deputados, ver que lá no Grama, uma diretora de escola chamada, e eu vou repetir o que eu falei no Dia Internacional das Mulheres, chamada Maria Helena, uma negra, discriminada, no leito da agonia, com câncer que devora o seu corpo, afastada criminosamente de uma direção de escola, porque não pertence ao partido que hoje governa Brasília. Então, como? Nós temos que ter a conscientização da união, porque o branco que discrimina é o branco que não tem vergonha na cara, é o branco que não é cristão, porque há dúvidas até em Cristo, porque Cristo também foi da raça negra. Discriminar o negro é discriminar em nossa vida o próprio Redentor, o próprio Salvador da humanidade. Meus irmãos, eu saio daqui encantado com o deputado Cafu, saio daqui encantado com todos os oradores, e se tivesse a capacidade de falar tão bonito como aqui falou o Júlio, como aqui falou a Jacira, como aqui falou a Lourdes Teodoro, o Teodoro Freire, né, a Lídia e outros oradores, que com aquela singeleza, que só a raça, só o poder de uma raça forte dá esta constância. Nós, da Câmara Legislativa, tenho certeza absoluta que vamos sair daqui hoje engrandecidos de ter ouvido a vocês, que poderia hoje estar com a galeria cheia, mas como não tem votação de passe de carteira de estudante, às vezes alguns deputados não levaram tão a fé esse movimento. Então, meus irmãos, eu queria sair daqui hoje agradecendo o seu embaixador. Leve a mensagem para o seu país, a mensagem do nosso deputado Cafu. E saber que um deputado que chega a esse plenário e diz dessa tribuna: eu sou negro, eu sou da raça negra, e defende. E quantas vezes nós já ouvimos isso, deputado Cafu? Leve para seu país a mensagem bonita dessa Câmara Legislativa, com quase a totalidade dos seus deputados, que hoje vem homenagear a raça negra, contra a discriminação. Agora, queria, senhor deputado, que daqui a um ano, quando nós voltássemos novamente a essa tribuna, nós agradecermos ao governador por ter convidado alguém da raça negra para pertencer ao seu governo, a seu secretariado. É isso que nós queremos. Nós queremos, Júlio, é o que você falou, a discriminação parte do emprego. Por que que nas universidades, como foi falado no Fantástico, foi mostrado a discriminação? Por que que o preto tem que ganhar menos do que o branco? Por que que o salário médio do preto de classe média é 3 salários mínimos, como foi dito no Fantástico? Então é por isso, Júlio, é por isso, Jacira, é por isso, Teodoro, que hoje nós saímos daqui engrandecidos e de braços dados com vocês e com o deputado Cafu, porque nós queremos estar unidos num só sentimento: nós não discriminamos.
Eu não acredito na palavra discriminação o dia que houver mais Cristo no coração de cada um. Muito obrigado. Convido a deputada Lúcia Carvalho para ser a próxima oradora, lembrando aos senhores parlamentares do pedido que fiz de aterem ao tempo de 5 minutos, dentro do possível. Vou atender o seu pedido, presidente. Queria fazer uma saudação aqui a todos os presentes, companheiros de luta, deputados, companheiros da mesa, representantes de embaixadas, companheiro Cafu. Em primeiro lugar, queria dizer que o governo Cristóvão tem um secretário negro, que é o nosso companheiro ex-deputado Eurípides Camargo, que, inclusive, trabalha numa secretaria que tem um nome muito singular, que é para todo e qualquer assunto relacionado aos excluídos, excluídos socialmente, os excluídos socialmente, os excluídos racialmente. E eu acho que ele simboliza exatamente isso, a opressão. E eu me lembro da atuação dele aqui, muitas vezes tímido, porém com bastante firmeza. Então, que muito orgulho trouxe a todos os negros e a todos os brasileiros aqui a participação do nosso companheiro Eurípides, e que com certeza fará um grande trabalho à frente do governo Cristóvão. E que na reforma administrativa, que a gente possa acatar a criação dessa secretaria, que hoje ele constrói paulatinamente, inclusive, com certeza, com a participação de muitos companheiros aqui presentes. Mas eu gostaria de, no meu pronunciamento, colocar que hoje, esta homenagem que fazemos é um momento de reflexão, porque o nosso país, que vem sofrendo violência de todas as formas, violência social, violência democrática, traz consigo uma violência maior, que é a violência contra os nossos irmãos negros, que, embora sejam protagonistas da nossa história, são, com certeza, duplamente discriminados. A sociologia e a antropologia tentam mostrar o porquê da sociedade brasileira ter um racismo disfarçado, que, em grande parte, sua manifestação só aparece em alguns ditos populares, piadas, caracterizações difamatórias, tendo como único objetivo a depreciação. É inacreditável como, às portas do século XXI, quando todo mundo se volta para a expansão tecnológica, ainda surjam relatos como os que nós assistimos aqui. Barreiras raciais que nós, construtores de uma nova sociedade, precisamos banir definitivamente de nossa sociedade. Mascarar a discriminação racial existente em nossa sociedade é a hipocrisia. É do conhecimento de todos casos em que promoção, reconhecimento de valor e acesso a empregos são negados por causa da condição racial. A mulher negra brasileira sofre tríplice discriminação: pela condição de mulher, por ser negra e, na maioria das vezes, por ser pobre. Ser mulher negra nesse país é uma situação insustentável. E nós discutíamos isso. A companheira Jacira, no encontro sábado, a gente alertava exatamente para isso. É preciso discutir a condição da mulher. Mas é necessário também discutir a condição da mulher negra e pobre, que é 3 vezes discriminada nesse país tão injusto. E só tendo a consciência disso é que nós vamos mudar a forma de agir de cada um dos seres humanos. Quero apresentar aqui um dado estatístico. Aproximadamente 80% das mulheres negras ganham um salário igual ou menor que o salário mínimo. O mesmo percentual trabalha como doméstica, operária de baixa qualificação, lavradoras e prostitutas. No Brasil, temos 32,5 milhões de mulheres negras e pardas. 3,5 milhões são negras e 29 milhões são pardas. 48% das mulheres negras só completam até o 4º ano básico do 1º grau. Nos livros didáticos, e aí eu quero reforçar também o que foi colocado pelas minhas companheiras que já se manifestaram,
a figura do negro é sempre colocada como indolente, preguiçoso, pedinte ou escravo, e as mulheres negras como serviçais e marginais, nos livros didáticos. Em 91, eu apresentei em plenário uma moção que foi encaminhada ao MEC, pedindo a revisão de todos os livros didáticos e a retirada de circulação, que foi aprovado por unanimidade. No entanto, as escolas do Distrito Federal ainda possuem as pérolas do preconceito racial nas suas prateleiras. É preciso que a gente exija do novo governo democrático e popular que queime os livros que trazem o preconceito racial exposto às nossas crianças e adolescentes. Queria registrar nesse momento a minha profunda admiração a todos os companheiros que lutam contra a discriminação, mas em especial as companheiras mulheres. Queria fazer uma saudação especial à nossa companheira que não está presente, mas que vem lutando incansavelmente contra a discriminação, nossa companheira Benedita da Silva. Queria aqui fazer uma homenagem à nossa companheira Marina da Silva, senadora do PT. Queria fazer aqui uma homenagem à Carolina Maria de Jesus, doméstica, autora do livro Quarto de Despejo. Queria fazer aqui uma homenagem à Clementina de Jesus, a mãe menininha do Gantuá, a Winnie Mandela, a dona Luísa, servidora desta casa negra, que trabalha na limpeza para todos nós, nos sentimos bem. Queria fazer uma homenagem a Lourdes Teodoro, que a conheço há muitos anos na luta. Queria fazer uma homenagem a Zezé Mota, Camila Pitanga, a companheira Lourdes do Paranoá, que está aqui. Quantos anos nós lutamos para organizar o movimento popular, né, Lourdes? E agora no governo, com certeza, a sua raça, a sua força vai fazer com que a gente tenha uma concepção diferente. A todas as mulheres aqui presentes, eu queria finalizar dizendo um pensamento do nosso companheiro Florestan Fernandes, que há muito tempo trata da questão da discriminação neste país e da opressão. Não se poderá dizer que existe democracia nem justiça social no Brasil enquanto o negro for discriminado. Ele é vanguarda natural dos oprimidos, o elemento de ponta entre aqueles que lutam por um Brasil melhor e por uma sociedade justa. A vocês, a minha homenagem. Convido para fazer uso da palavra o deputado Luiz Estevão. Senhor presidente em exercício da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado José Edmar Cordeiro, excelentíssimo senhor embaixador do Haiti, Thierry Jean Enard, excelentíssimo senhor deputado distrital João de Deus, ilustríssimo senhor idealizador deste evento, autor do requerimento número 122/95, líder do Partido dos Trabalhadores nesta casa, meu colega, deputado Antônio José Cafu, ilustríssimo senhor Johan Erasmus, terceiro secretário da Embaixada da África do Sul, demais companheiros deputados distritais, senhores líderes dos movimentos contra a discriminação racial aqui presentes, minhas senhoras e senhores. Lutar contra a discriminação, qualquer conotação que ela tenha, é o primeiro compromisso que nós, como seres humanos, temos obrigação de ter. Porque a discriminação é a mais injusta, é a mais mesquinha, é a mais nefasta das manifestações da cultura humana. E, lamentavelmente, ela transcende as próprias diferenças de religião, diferenças de cor, diferenças de cultura. E eu quero dizer, companheiro Cafu, que todos nós temos um compromisso de transformar Brasília e transformar um Brasil num modelo de país, num país que sirva de exemplo para o mundo, um país em que qualquer tipo de discriminação seja letra morta, que nós tenhamos que lamentar por ter convivido com discriminação no passado, mas que nós tenhamos aqui o compromisso de lutar para que a discriminação jamais faça parte do nosso futuro,
futuro dos nossos filhos e futuro dos nossos netos. Quero aqui lançar um apelo. Muitos falaram sobre a situação da discriminação no Brasil, sobre as desigualdades. Nós vimos aqui oradores brilhantes, minha amiga Jacira, o Teodoro, a Lídia, a Lourdes, Maria das Graças, pessoas que realmente sensibilizaram a todos nós, porque a vida precisa ter momentos de reflexão. Mas eu quero chamar a atenção para uma triste indiferença que a humanidade está tendo em relação ao que acontece hoje na África. Eu estive já por 3 vezes visitando o continente africano. Estive em países como a Tanzânia, como o Sudão, como Ruanda, como o Quênia. Visitei populações como os Maasai, como os Zamburu, e fiquei chocado. Fiquei chocado de perceber que mesmo naqueles povos, berço da humanidade, porque foi na África, no coração da África, na Tanzânia, que nasceu a raça humana, da qual todos nós aqui somos representantes. Pois bem, mesmo naqueles povos, eu encontrei os piores traços de discriminação. E o que acontece hoje na África, praticamente com um genocídio das raças negras africanas, abandonados pelos países desenvolvidos à própria sorte, à fome, à inclemência da seca e dizimados pelas guerras fratricidas entre os regimes tribais africanos. Nós que tanto devemos às pessoas de origem africana, precisamos arregaçar as mangas e iniciar um grande trabalho de conscientização de Brasília, do país e do mundo, para que esse genocídio contra populações que hoje ocorre no território africano, que é o mais triste fenômeno da civilização dos tempos modernos. E eu gostaria que nós nos mobilizássemos nisso. Quero dizer mais. Eu gostaria que vocês, que são líderes dos movimentos contra a discriminação, não nos discriminassem. Não nos discriminassem. Que vocês contassem com o nosso apoio aqui dentro dessa casa, para efetivamente transformar tudo aquilo que possa ser feito, para reparar essas injustiças, as incorreções de postura, porque esse é o compromisso de todos nós deputados, do nosso partido, do nosso bloco de oposição ao governo, mas nunca de oposição às boas causas, às causas justas. Me chamou a atenção o deputado Cafu quanto àquela questão do anúncio do Correio Brasiliense. E eu fui procurar o anúncio, deputado Cafu. Fui procurar o anúncio. E, lamentavelmente, não consegui passar da primeira página. Porque eu vi aqui, estampada na primeira página do Correio Brasiliense, mais um exemplo da discriminação e da injustiça, que é a discriminação contra os menos favorecidos economicamente. Quando o governo anuncia que demitirá 8.200 servidores conveniados. Infelizmente, aqueles servidores que ocupam a camada de menores salários dentro da pirâmide econômica e social do Distrito Federal. Não há nenhuma notícia do governo demitindo pessoas em cargos de chefia, em cargos comissionados, que ganham 30, 40 vezes mais do que cada um desses servidores. Eu tenho certeza que dentre esses 8.200 servidores, a grande maioria, a grande totalidade, são componentes daquilo que a estatística chama de raça negra, ou como disse a deputada Lúcia Carvalho, raça parda, que eu não sei o que é. Eu quero dizer que nós precisamos nos mobilizar contra essa injustiça. E mais do que isso, nós precisamos reparar o regime de discriminação vergonhosa a que está submetido o nosso companheiro, ex-colega desta casa, deputado Eurípides Camargo. A humilhação que o governo instalado no Buriti faz hoje com o deputado Eurípides Camargo tem que merecer um gesto de repúdio de vocês, lideranças, e dos deputados desta casa. O deputado é titular de uma secretaria que não existe. A mensagem que cria esta secretaria até hoje não foi trazida para a Câmara Distrital. Isso é desrespeito.
desrespeito com um companheiro que durante 4 anos honrou esta casa com o seu comportamento de dignidade, o seu comportamento de defesa das melhores causas da comunidade do Distrito Federal. Mais do que isso, o deputado Eurípides Camargo é o titular da inexistente Secretaria dos Excluídos. Lamentavelmente, é como excluído que o governo trata o ex-deputado Eurípides Camargo, já que não dá a ele um mínimo de dignidade para exercer o pseudo-cargo com que foi agraciado. Ele não tem um gabinete digno, ele não tem um espaço. E outro dia me diziam que daqui a pouco iam colocá-lo para despachar ao ar livre no Palácio do Buriti, na certa, pretendendo com isso que ele represente integralmente o significado da palavra excluído. Vamos aprovar aqui um ato de repúdio a esse gesto, porque é a mais vergonhosa discriminação feita com um cidadão neste momento no Distrito Federal. E eu gostaria de ter o apoio das lideranças aqui presentes, para que nós fôssemos juntos ao Palácio do Buriti, cobrar do governador que trate o deputado Eurípides Camargo com a consideração e o respeito com que nós sempre o tratamos e o trataremos, não por favor, mas pela sua dignidade, pelo seu caráter, pela sua hombridade, ele sempre se fez merecedor. Meu caro Teodoro, você, na grande sabedoria da simplicidade, comoveu a todos nós. Porque você tem o brilho nos seus olhos, o brilho na sua voz, das pessoas que têm vivência, das pessoas a quem a vida ensinou muita coisa. E você, nas suas breves palavras, nos transmitiu uma parte do seu sublime pensamento. E eu quero dizer o seguinte: da mesma maneira como aqueles que tentaram lhe despejar não conseguiram, porque a sua causa, Teodoro, era maior do que a mesquinharia de alguns que tentavam interromper o seu caminho de luta. Da mesma forma, eu quero conclamar a todos os companheiros deputados para que, em primeiro lugar, não deixem que esses 8.200 servidores sejam despejados dos cargos que ocupam. Por quê? Porque dos 8.200 servidores foi feita uma investigação e apenas 100 não foram encontrados por algum motivo de doença, alguma que eu não sei precisar. 99% deles são pessoas trabalhadoras, são pessoas honestas, que trabalham muito mais do que o pequeno salário que recebem. Seu Teodoro, junte-se a nós, seu Teodoro. Não deixem que esses trabalhadores como o senhor sejam despejados dos cargos que ocupam com o suor do seu rosto. Muito obrigado. Senhora deputada, nós não temos no nosso regimento nenhum direito de resposta em sessão solene. Infelizmente, eu não posso lhe dar essa parte. Mas convido para fazer seu pronunciamento o deputado Marcos Arruda, líder do Bloco Parlamentar Independente. Peço aos senhores deputados que, acima de tudo, respeite o momento dessa solenidade. Com a palavra, o deputado Marcos Arruda. Excelentíssimo senhor presidente em exercício da Câmara, deputado Zé Edmar Cordeiro, excelentíssimo senhor embaixador do Haiti, excelentíssimo deputado distrital João de Deus, ilustríssimo senhor João Erasmus, terceiro secretário da Embaixada da África do Sul, excelentíssimo senhor idealizador deste evento, autor do requerimento número 122/95 e líder do Partido dos Trabalhadores, meu amigo, a quem muito admiro pela sua coerência, deputado Antônio José Cafu, deputadas,
deputados distritais, profissionais da imprensa, servidores desta casa, representantes das entidades de movimento que lutam pelos direitos do negro. Nós estamos falando em discriminação, senhor presidente, mas eu não posso ser sectário. Eu acho que o deputado Luiz Estevam foi discriminado. Eu recebi, como líder do Bloco Independente, um esclarecimento do excelentíssimo senhor governador, que diz, nota oficial do GDF, o governo do Distrito Federal esclarece que a manchete de hoje do Correio Brasiliense não reflete a realidade dos fatos em relação ao processo de regularização da situação dos conveniados. Nenhum dos 8.000 e poucos conveniados que efetivamente trabalham responderam ao censo realizado pela Secretaria de Administração será sumariamente demitido, como dá a entender a manchete do jornal. Se eu não tivesse recebido aqui, senhores deputados, essa carta de esclarecimento, eu também teria vindo aqui para denunciar. Então eu acho que o deputado Luiz Estevam foi discriminado nesse momento, como líder do PT, é da oposição, nós divergimos da posição partidária ideológica do senhor líder, mas temos que respeitar a não discriminação. E é em nome dessa não discriminação que nós estamos aqui. E senhores deputados, senhoras deputadas, representantes dos movimentos de entidades que lutam pela não discriminação. O César Lacerda me tirou um pouco do início do meu discurso, mas eu gostaria aqui de enfatizar o artigo 5º da Constituição dos direitos e deveres individuais e coletivos, no seu inciso 42, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Mas isso não é cumprido. Isso está na Constituição. Vejam bem, é crime. É crime. Mas nós não podemos ser sectários. A situação vem melhorando. Porque em épocas passadas, o negro não era considerado gente. Inclusive, não tinha direito, era discriminado, inclusive, pelas religiões. Na época passada, o negro não teria direito ao céu, segundo a gente vê aí na história. E hoje, nós tivemos um presidente da República da África do Sul, um negro, em que eu rendo a minha maior homenagem ao Mandela, porque Mandela teve a paciência, teve a resistência de passar mais de 40 anos na prisão, sacrificando toda uma vida em nome da libertação da raça negra. E quando teve a coragem e a humildade de negociar com o governo da minoria branca, aceitou como vice-presidente, ao seu lado, aquele mesmo presidente que era também responsável pela sua prisão, o vice-presidente William de Klerk. São esses exemplos de coragem, de Gandhi na Índia, de Mandela na África do Sul, que aqui no Brasil nós devemos seguir. Nós temos representantes aqui de vários movimentos das raças negras, mas esses movimentos têm que se unir, porque a união faz a força. E na realidade, o poder econômico, o poder discricionário, querem reinar na base da divisão dos negros. Essa que é a realidade. E me sensibilizei bastante. Uma declaração aqui, não sei se foi da professora, acho que a última que falou aqui como representante das entidades, é que a força do negro é a sua cultura. Isso é uma verdade. Porque acabaram com a cultura do brasileiro e só resta
a cultura da raça negra. Há dias atrás, homenageamos a mulher através do Dia Internacional da Mulher. Mas foi preciso que várias mulheres fossem queimadas para que fosse instituído esse dia. E só em 1970, 1970 anos depois da era cristã, depois do massacre dos negros, é que a ONU instituiu o Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial. 1970 anos passaram. Por quê? Porque antes, nem isso, nem esse direito, os negros tinham. Eu não tenho dúvida de que o dia da libertação dos negros chegará. Porque não resta dúvida que a raça negra constitui maioria neste país e na própria capital da República. Aqueles índices que o deputado Cafu colocou aqui realmente são impressionantes. De 100 pessoas maiores de 5 anos de idade, de 100 pessoas analfabetas, 60% são negros e apenas 40% são brancos. Dos assalariados de baixa renda, na faixa entre meio salário e 3 salários mínimos, 60% são constituídos dos negros existentes no Brasil. O índice alarmante de 60% ganham apenas entre R$ 35 e R$ 200. E em relação aos brancos, esse índice diminui de 60% para 37%. Daí o discurso, daí a Constituição, que diz que é crime. E, na realidade, esse crime é praticado a todo momento. Temos que deixar o discurso para a prática. E, nesse momento aqui, homenageando todos os negros aqui do Distrito Federal, através das representantes que me antecederam, eu também quero homenagear um líder sindical que me antecedeu, que foi meu sucessor na presidência da Associação de Servidores do GEIPOD. É o colega amigo Paulo Roberto Ferreira, que me sucedeu na presidência da Associação de Servidores do GEIPOD para um mandato de 2 anos e foi reeleito com a grande maioria dos votos para um novo mandato de 2 anos. Senhor presidente, a lei proíbe a discriminação, mas não acaba com o preconceito. E nesse momento também eu queria aqui, em nome do Bloco Independente, composto pelos deputados Edmar, João de Deus, Adão Xavier e José Ramalho, e por mim mesmo, Marcos Arruda, prestar também uma homenagem a esse grande líder do Partido dos Trabalhadores, que é o deputado Eurico Camargo, que já foi discriminado quando não foi indicado para administrador da Ceilândia. Porque se isso tivesse acontecido, não haveria tantas discriminações hoje. A população, se isso tivesse acontecido, muitas coisas que estão acontecendo, a revelia do governador Cristóvão Buarque, por pessoas sectárias. E o governador hoje não estaria recebendo tanto de sabor. Mas eu acredito que o governador Cristóvão Buarque saberá, com a sua genialidade, com o seu espírito democrático, acabar com essas discriminações que estão se proliferando contra principalmente a classe trabalhadora no Distrito Federal. E homenageando o deputado Eurípides Camargo. Da nossa parte, nós estamos
como líder do Bloco Independente. Prontos. Aí eu sou o governador. Para que esse deputado, Eurípides Camargo, que tem sido discriminado neste governo, ocupe o lugar de destaque e seja, portanto, o porta-voz dos oprimidos, dos discriminados e representante desses movimentos aqui, das entidades do movimento negro. A todos vocês aqui, portanto, a minha solidariedade. A minha solidariedade ao companheiro, a senhora Jacira, a senhora Maria das Graças, a professora Lourdes Teodoro, ao popular Teodoro e a senhora Lídia Garcia. Nós aprendemos muito com essas senhoras aqui, líderes deste movimento. Muito obrigado, senhor presidente. Convido para fazer uso da palavra o deputado Miquel Paz. Senhor presidente desta mesa, ilustre componentes dessa mesa, ilustres convidados, representantes do movimento negro, eu, infelizmente, quero pedir um pequeno à parte. Infelizmente, felizmente por acreditar num projeto de governo, e infelizmente por não ter visto ser respeitado o momento que se hoje era chamado, e que eu tenho dúvidas se a sessão solene tratasse de outro assunto que não o racismo, se esse fato teria acontecido. Eu gostaria de pedir licença a todos e fazer o seguinte esclarecimento. Por ser parte desse governo, me sinto na obrigação de fazer esse esclarecimento. Nota oficial do GDF. O governo do Distrito Federal esclarece que a manchete de hoje do Correio Brasiliense não reflete a realidade dos fatos em relação ao processo de regularização das situações dos conveniados. Nenhum dos 8.236 convidados que efetivamente trabalham e correspondem ao censo realizado pela Secretaria de Administração será sumariamente demitido, como dar a entender a manchete do jornal. O governo democrático e popular vai cumprir todos os seus compromissos de campanha na solução dos inúmeros problemas do Distrito Federal, entre os quais está o dos conveniados. Este governo jamais cogitou da demissão em massa de trabalhadores. Fiel ao seu compromisso de campanha, o governo vem demitindo e continuará demitindo todos os servidores e conveniados fantasmas, ou seja, aqueles contratados ilegalmente no passado para serem cabos eleitorais ou sem função específica. O governo está estudando uma solução legal para o problema dos 8.236 conveniados contratados irregularmente nos últimos anos. Destes, 588 contratados antes da Constituição de 1988 serão efetivados pela Novacap. Para os demais, 7.648, o GDF procura uma solução que esteja de acordo com a Constituição e com a lei e leve em consideração os serviços por eles prestados durante todos estes anos. Caso a única solução possível seja a realização de concurso público, ele será realizado levando em conta a experiência profissional e o tempo efetivo de serviço dos conveniados, de modo a não prejudicar os que vêm trabalhando. O GDF afirma que nenhum conveniado que esteja trabalhando será demitido antes do anúncio pelo governador de uma solução definitiva para o problema. Se esta solução for o concurso, nenhuma demissão ocorrerá antes da conclusão do processo. O GDF pede aos conveniados que não se deixem levar por notícias que nem sempre traduzem a verdade. Procurem informações diretamente nos locais de trabalho. Brasília, 21 de março de 1995, Secretaria de Comunicação Social, Secretaria de Administração. E eu gostaria de fazer o seguinte alerta. Se nós transformarmos sempre as manchetes de jornais em verdade, nós teríamos que transformar algumas outras manchetes em verdade. Como, por exemplo, o Estado de Minas, do dia 19 de março de 1995, no seu caderno político, Em Dia com a Política. Personagem. Parece até que o personagem Raul Pellegrini, da novela Pátria Minha, foi inspirado no empresário e deputado brasiliense Luiz Estevão, dono, entre outros,
do Grupo OK, Luiz Estevam, um dos avalistas do ex-presidente Collor, vem sendo denunciado por centenas de pessoas que compraram seus apartamentos de suas empresas e que agora veem a obra ruir aos poucos. Na construção dos apartamentos, foram empregados materiais de segunda que não conseguiram resistir sequer a 1 ano de uso. Até mesmo os apartamentos de luxo estão despencando. Uma outra nota do Jornal do Brasil tem o seguinte informe. Rio de Janeiro, sábado, 18 de março de 1995. Caderno 1, página 6. Informe JB, Ronaldo Brasiliense e Anabela Paiva. Chega ao fim um dos grandes mistérios da era Collor, a Operação Uruguai. Um empréstimo de 5 milhões obtido junto a um trading de Montevidéu pelo ex-secretário particular de Collor, Cláudio Vieira, nunca existiu. Após exaustivas investigações, técnicos da Receita Federal atestaram que a Operação Uruguai foi uma farsa montada para tentar justificar os pagamentos da despesa do ex-presidente. O relatório reservado da Receita, enviado à Procuradoria-Geral da República, desmonta a farsa inventada às pressas por Cláudio Vieira para encobrir recursos recebidos na campanha eleitoral de 1989. A operação foi uma simulação, aponta um procurador que teve acesso ao documento da Receita. Os técnicos da Receita investigaram as declarações de imposto de renda de Fernando Collor, de Cláudio Vieira e dos empresários Paulo Otávio e Luiz Estevam Cardoso, que deram aval à operação e comprovaram que o empréstimo não foi declarado ao leilão por nenhum dos envolvidos. Na avaliação do Ministério Público Federal, todos os envolvidos na Operação Uruguai poderão ser indiciados por crime de falsidade ideológica. Se as matérias devem ser apontadas como verdade, não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Falar sobre negro é falar sobre mim mesmo, é falar sobre a minha história, é falar até sobre estar aqui. E tanto quanto o Cafu, que eu agradeço essa iniciativa de dar-nos a chance de dizer para as pessoas que somos seres humanos, que aqueles que acreditam na tese da criação por Deus da raça humana, que tese é essa em que o ser humano é criado por uma divindade, mas em que, em um determinado momento, ela se rompe, ela se divide em 2, e uma delas é colocada sempre à margem das situações. Eu não quero me estender, porque tudo o que eu gostaria de dizer já foi dito a respeito da diferença como nos é tratado nos meios de comunicação. Já foi dito que os papéis a que nós, atores, nos cabe, normalmente são os mordomos, normalmente são os faxineiros, normalmente são as empregadas, normalmente são os bandidos. E assim é que a nossa raça é tratada nos meios de comunicação. Recentemente, alguns fatos estarrecedores, né, nos Estados Unidos levantaram um pouco dessa lebre a nível mundial, dessa diferença. Em situações semelhantes, 2 grandes personalidades americanas foram acusadas de um mesmo crime. Este crime era da violência sexual, sendo que um deles foi absolvido. Um deles, por mais que as provas pudessem indicar que eram verdadeiras, foi absolvido. O outro, por mais espaço que houvesse para dúvida, pela série de questionamentos que se tinham em torno da acusação, este segundo foi acusado. O primeiro ostentava um nome muito famoso, Kennedy, um dos remanescentes da linhagem Kennedy, e que, todos sabem, branco. O segundo, um grande boxeador, que tinha uma diferença. Não tinha o sobrenome de Kennedy, mas tinha a pele negra. E a gente não está aqui querendo fazer justiça à distância, mas as evidências demonstraram que os critérios foram diferenciados. A gente quer que a justiça seja feita, sim, com respeito ao cidadão, com respeito ao ser humano. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de reforçar palavras que me foram ditas antes. Se uma criança, se qualquer indivíduo, na sua infância, é criado sem as verdadeiras condições de ter pernas fortes, de ter braços musculosos, de ter todo um processo de formação fisiológica, fatalmente, quando ele chegar a um determinado ponto da sua idade, vai se precisar que tenha uma atenção especial para se recuperar todo um passado que lhe foi negado.
E é exatamente isso que a gente propõe quando queremos discutir leis específicas para a nossa raça, para a raça negra. Por saber que essa raça foi subnutrida de informações, foi apartada do processo de participação social, foi distanciada, foi discriminada, foi deixada sempre e sempre à margem. É preciso que nós tenhamos a coragem de arrancar uma grande máscara e parar de dizer aquela frase tão ouvida no Brasil: eu não sou racista, não, eu até gosto de preto. Então, a gente precisa rever essa nossa relação. A gente precisa reencontrar essa nossa relação com a cidadania. Porque, mais do que qualquer outra coisa, esse nosso país tem a obrigação, por toda essa formação, de dar um exemplo ao mundo, sim. Porque aqui as nossas raízes, basta que a gente investigue um pouquinho nos cantos das cidades, nos terreiros, que a gente investigue um pouquinho no comportamento dessa grande nação brasileira, que a gente vai ter a certeza que a nossa força e a nossa grande raiz vem dessa raça, da nossa raça, a raça negra. Muito obrigado. Senhores parlamentares, senhoras e senhores do plenário, eu, como presidente dessa sessão solene, logicamente deveria ler esse discurso que foi elaborado pela minha assessoria. Mas eu gostaria de passar a presidência ao deputado João de Deus para fazer o meu pronunciamento, não como presidente dessa sessão solene, e como pessoa que sente na pele, sentiu e conviveu o problema da discriminação. Passo a presidência ao deputado João de Deus. Com a palavra o deputado José Edmar. Agradeço ainda as palavras dos nossos assessores que me interpretam dizendo que eu não posso fazer isso, mas eu quero deixar claro a quebra de protocolo provocada por mim mesmo e assumo a quebra de protocolo. Eu não poderia deixar de fazer isso, porque, senhores, eu, quando falo em discriminação racial, eu não posso deixar de manifestar. Quero primeiro agradecer ao deputado Magela, Geraldo Magela, por ter se ausentado, ter viajado hoje e me deixar presidir essa sessão. Quero saudar o embaixador do Haiti, o senhor Turene Jean Enardi, o deputado João de Deus, nesse momento, presidindo a sessão, o excelentíssimo senhor João Erasmus, terceiro secretário da Embaixada da África do Sul, e, mais do que nunca, saudar o idealizador desse evento, o deputado Cafu, o deputado Antônio José, senhores parlamentares. Por isso é que fiz a quebra de protocolo e faço um pronunciamento do fundo do meu coração. Sou de uma família heterogênea. Minha mãe, talvez branca, meu pai, de uma raça negra, de uma cidade praticamente negra, Arraias, no interior de Goiás, hoje, sul do Tocantins. Na minha família, temos esse sangue em comum. Da parte de meu pai, ainda convivemos com as pessoas da época da escravidão. Gostaria de pedir o som que fosse instalado nas galerias. Estão nos reclamando. Por esse motivo, eu gostaria de fazer esse meu pronunciamento. Tenho na minha vida toda a ligação com a raça negra.
pelo meu pai, pela minha irmã, que tem os cabelos encaracolados, e eu que tenho um cabelo bom, e que minha irmã sempre fala que devia ser o contrário, mas por obras da natureza somos assim. Temos na nossa família, portanto, meu pai, praticamente negro, a minha família toda ligada a isso. E não é por acaso, ou seja, é mais do que por acaso. Aqui no meu gabinete, nunca teve discriminação. Tanto que o meu chefe de gabinete também é descendente de negros. A minha secretária, e que eu vejo por quase todos os parlamentares, por muita gente que fala que a minha secretária é a melhor secretária dessa casa, mas também é da raça negra. Um dos meus, digamos, gurus, as pessoas que eu mais respeito, que hoje assume a diretoria de informática dessa casa, cargo subordinado a mim na vice-presidência, o doutor Gilberto, também é da raça negra. Então, o meu gabinete é heterogêneo. Os cargos maiores são ocupados por pessoas que vêm da raça negra. Não foi por escolher, foi por capacidade que estão ali. Mas eu quero deixar claro, não tive nenhum momento em analisar que cor que é, quem é que quer. Mesmo porque, naquela convivência de irmãos, foram essas pessoas escolhidas para comandar o meu gabinete. E aí que eu quero deixar bem claro, talvez, nas palavras da deputada Lúcia Carvalho, quando traça algumas posições de fazermos algumas moções, tomarmos algumas atitudes, eu gostaria de convidar a todos os parlamentares dessa casa para também questionarem o próprio gabinete, se a capacidade lá está medida pela cor dos companheiros. Se realmente nós temos funcionários nessa casa com a capacidade em algum processo de discriminação pela tonalidade da sua cor. Vamos olhar a tonalidade da sua mente. Eu, pessoalmente, tenho isso comigo. As minhas maiores alegrias, e digo isso sempre, talvez a alegria desse país vem da raça negra. Porque o que a gente sabe do mundo europeu, do mundo branco, parece que lá não tem essa alegria que temos aqui. E eu quero deixar claro, eu acho que realmente o Rio de Janeiro, a Bahia, que nos dão essa cultura, realmente são os estados onde temos a maior alegria. E a vida propriamente dita, a vida é feita de alegria. Então, senhor presidente, eu não poderia fazer esse discurso usando a presidência. Talvez esse desabafo, essa colocação e a alegria, a emoção que invade o meu peito em estar hoje nessa sessão, é dita desse relacionamento, do relacionamento mental, do relacionamento pela convivência, e nunca, jamais, pela cor dos seres humanos. Muito obrigado. Passo a presidência ao deputado Zé Edmar. Agradecendo a presença de todos, declaro, portanto, encerrada esta sessão solene. Muito obrigado, senhores presidentes. Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao excelentíssimo senhor Marcos Arruda que secretarie os trabalhos da sessão e faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Deputado, Pauta de hoje.
Ofício número 10/95, do líder do Partido Progressista, deputado Luiz Estevão. Indicação do deputado Zé Ramalho, do PDT, sugere ao governo do Distrito Federal a construção de passeios na quadra 38 da Vila São José de Braslândia. Indicação 95 do deputado Zé Ramalho, PDT, sugere ao governo do Distrito Federal a implantação de chafarizes no novo assentamento de Braslândia. Indicação 95 do deputado Zé Ramalho, PDT, sugere ao governo do Distrito Federal a implantação de cobertura asfáltica na rede viária do novo assentamento de Braslândia. Indicação 95 do deputado Zé Ramalho, PDT, sugere ao governo do Distrito Federal a implantação de rede de águas pluviais, guias e sarjetas no novo assentamento de Braslândia. Projeto de lei do deputado Zé Ramalho autoriza o Poder Executivo do Distrito Federal implementar projeto de desenvolvimento turístico na região administrativa de Braslândia. Moção da senhora deputada Maria José Maninha. Reivindica providência ao governo federal no sentido que sejam feitas gestões junto ao governo de Pensilvânia, Estados Unidos, solicitando a reabertura do processo do militante e jornalista negro Abu Jamal, condenado à pena capital em cadeira elétrica. Requerimento do deputado João de Deus solicita a tramitação conjunta dos projetos de lei número 1/95, número 23/95 e número 70/95. Moção da senhora deputada Maria José Maninha. Reivindica providências junto ao governo federal para o atendimento à pauta de reivindicações da Caravana Nacional dos Movimentos Populares, bem como aprovação de calendário de audiências. Requerimento de março de 95, do deputado Daniel Marques, PP, solicita a Subsecretaria de Coordenação das Administrações Regionais informações quanto às obras iniciadas e ou concluídas em 95, assim como as previstas para o corrente exercício na região administrativa de Planaltina. Projeto de lei 95 do deputado Luiz Estevão fixa critérios para apuração da base de cálculo do IPTU incidente sobre os imóveis distribuídos em função do Programa de Assentamento de População de Baixa Renda e da outras providências. Indicação de 21 de março de 95, do deputado Renato Rainha. Sugere ao governador do Distrito Federal a celebração de convênios com o governo federal para iluminação e duplicação da rodovia BR-060 no trecho urbano de Samambaia, região administrativa 12ª. Moção de 21 de março de 95, do deputado Renato Rainha. Reivindica o ilustríssimo senhor diretor-presidente da Companhia Energética de Brasília, SEB, a instalação de iluminação pública no Recanto das Emas, região administrativa 15ª. Moção de 21 de março de 95, do deputado Renato Rainha. Reivindica o diretor regional do Distrito Federal, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, a instalação de agências de Correios e Telégrafos, bem como proceder à distribuição de correspondências no Recanto das Emas, RA 15ª. Indicação de 21 de março de 95, do deputado Renato Rainha. Sugere ao excelentíssimo governador do Distrito Federal a complementação do asfalto da DF 430, no trecho compreendido entre o córrego Rodeador até Braslândia. Moção de 21 de março de 95, do deputado Renato Rainha. Reivindica o ilustríssimo senhor presidente da Nova Cap a retirada de entulhos das áreas públicas do Recanto das Emas, região administrativa 15ª. Projeto de lei número de 21 de março de 95, do deputado Renato Rainha, dispõe sobre o Museu de Armas da Polícia Civil do Distrito Federal.
Moção de 21 de março de 95, do deputado Renato Rainha. Reivindica o ilustríssimo senhor presidente da Companhia de Águas e Esgoto de Brasília, CAESB, a instalação de rede de água nas quadras 200, 300, 400, 600 do Recanto das Emas, RA 15ª. Projeto de lei de 21 de março de 95, do deputado Renato Rainha, dispõe sobre a ocupação dos espaços intersticiais existentes entre as quadras residenciais de Itaguatinga, RA 3ª. Ata sucinta da 24ª sessão ordinária em 20 de março de 95. Ata sucinta da 25ª sessão ordinária em 21 de março de 95. Presidente. Com a palavra, deputado Rainha. Gostaria de pedir a Vossa Excelência a dispensa da leitura das atas. Está acatada a solicitação do deputado Rainha, estão consideradas como lidas as atas aqui referidas. Damos início ao pequeno expediente, passando a palavra aos líderes inscritos para comunicado de liderança. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Marcos Arruda, líder do Bloco Parlamentar Independente, por 3 minutos. Deixa eu assinar aqui, tá assinando. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Marcos Arruda, líder do Bloco Parlamentar Independente. Senhor presidente, deputadas, deputados distritais, ontem fomos surpreendidos com notícia do jornal de que os 8.236 conveniados seriam demitidos. Ainda bem que em tempo hábil recebemos uma nota esclarecedora por parte do governo do Distrito Federal. Mas hoje, estranhamente, auxiliares deste governo continuam implantando o terrorismo no Distrito Federal. Inclusive dizendo que é hora de começar a estudar. Ora, senhores, não tenham dúvida que alguns auxiliares estão tentando sabotar o governo do Cristóvão Buarque. Por quê? Declarações do governador em campanha de que ninguém que estivesse trabalhando seria demitido. Só os funcionários fantasmas seriam demitidos. E na conclusão do censo, foram apurados que apenas 100 funcionários dos 8.236 eram funcionários fantasmas. Esse terrorismo tem que acabar, senhor presidente. Tem que acabar.
O governo é um governo democrático e eu não tenho dúvida que Sua Excelência, o governador Cristóvão Buarque, vai cumprir todas as suas promessas de campanha. Gostaria de mais alguns minutos, senhor presidente, à medida que os deputados estão chegando, para finalizar a minha... Deputado, eu posso conceder a Vossa Excelência 1 minuto para concluir. Senhor presidente, ontem mesmo fui entrevistado pelo Correio Brasiliense e afirmei, sou contrário às demissões, à exceção dos fantasmas, que são apenas 100, ou seja, cerca de 1,2%. E que apresentaria ao governo, ainda hoje, soluções alternativas para o problema. Nós temos que ajudar o governo, e faço um apelo também à oposição, aquela oposição responsável, que colabore com o governo na solução desse problema grave, que é o índice de desemprego alarmante, que chega a 15% da população economicamente ativa no Distrito Federal, senhor presidente. E tem várias soluções alternativas, que levarei ainda hoje ao excelentíssimo senhor governador Cristóvão Buarque. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Renato Rainha. Senhor presidente, nobres deputados, as notícias da imprensa de que o GDF demitiria 8.195 contratados, ou seja, os conveniados, causou extremo terrorismo a esses trabalhadores. E esse terrorismo já vem sendo praticado desde o primeiro dia do governo Cristóvão. Desde o primeiro dia é que se fica jogando de um lado para o outro esses trabalhadores, maltratando esses trabalhadores nas administrações, mandando que esses trabalhadores procurem o seu local de trabalho, e esses trabalhadores saem procurando e ninguém aceita, e estão sendo humilhados e tratados com falta de dignidade. Se não bastasse isso, a notícia de ontem colocou gasolina na fogueira. E o terrorismo aumentou ainda. Vejam, senhores, o GDF solta uma nota dizendo que nada do que estava no jornal era verídico. O que está acontecendo? Uma falta de comunicação entre o GDF e a imprensa. Alguém não está sabendo explicar para o lado do GDF, ou alguém para o lado da imprensa não está sabendo entender o que está sendo dito. Alguma coisa está errada, porque notas como essas têm saído quase que semanalmente. O terrorismo é implantado em algum dos setores. E aí alguém do GDF diz, não foi isso que nós dissemos. Não é essa a nossa intenção. O que está acontecendo? Uma falha de comunicação? Se está, isso precisa ser corrigido imediatamente. Porque a população tem sofrido com esse terrorismo, com essa informação errônea, que tem chegado à população. Sobre essa questão dos conveniados, eu estou nesse momento apresentando um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a realizar concurso público para que esses funcionários sejam submetidos a concurso e possam ser efetivados. O concurso público tem que ser aberto a toda a coletividade. Ele não pode ser restrito. Mais uma garantia nós estamos colocando dentro desse projeto, que até que esses conveniados sejam submetidos a concurso público, eles passem a fazer parte de um quadro suplementar. Até que eles sejam submetidos e se habilitem, eles estão num quadro suplementar. E eu não estou inovando. As fundações do GDF já atuaram desse modo. Veja a Fundação do Serviço Social, a Fundação Educacional e a Fundação Hospitalar. Só um momento, senhor presidente, eu estou concluindo. Está concedido? Concedido. A Fundação do Serviço Social, a Fundação Educacional e a Fundação Hospitalar
já utilizaram esse expediente, continuam utilizando. Nós tínhamos nessas fundações cerca de 10 mil servidores nessa situação. Hoje temos em torno de 3 mil, pelas últimas informações que nós temos, porque o resto já foi efetivado por concurso. Então eu estou apresentando esse projeto de lei, que ao mesmo tempo em que garante a realização de concurso público, garante também que os servidores conveniados terão direito a participar desse concurso, contando inclusive o tempo de serviço prestado como título, que além disso, lhes dá a garantia de ser mantido num quadro suplementar, até que eles façam o concurso e se habilitem a tomar posse num cargo efetivo. Esse é o projeto de lei que eu apresento para, de uma vez por todas, acabar com o terrorismo que vem sendo feito contra esses trabalhadores, que são pais de família e estão trabalhando para o bem do Distrito Federal. E eu quero contar com o apoio de todos os deputados distritais para que nós possamos aprovar, de uma vez por todas, esse projeto e encerrar com essa situação. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Odilon Aires, líder do PMDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, servidores desta casa. Ocupo mais uma vez essa tribuna, senhor presidente, para reforçar aqui o que foi dito pelo nobre deputado Renato Rainha, pela denúncia ontem pelo deputado Luiz Estevo, e registrar a minha preocupação com o descaso do governo Cristóvão, com a irresponsabilidade dos seus auxiliares e com a convivência que esse governo tem com esses atos de secretários irresponsáveis, incompetentes, inconsequentes. Portanto, ontem nós vimos estampado no Correio Brasiliense uma notícia que seria demitido 8.200 servidores do quadro temporário da Nova Cap. Isso não pode estar pregando terrorismo com demissão e pregando também terrorismo mentiroso com relação a concurso público para contratos temporários que pode ser feito. Eu ganhei uma ação popular agora, que fui denunciado por um membro do PT, por ocasião desse concurso público, que disse que eu tinha feito o metrô, o trem da alegria na administração regional do Cruzeiro, e tive a felicidade ontem de ganhar essa ação popular e processar aquele pobre coitado daquela cidade que me denunciou. Agora quero trazer aqui, senhor presidente, e eu gostaria que Vossa Excelência prestasse atenção, porque ontem Vossa Excelência disse, ou antes de ontem, que não tinha prestado atenção no que o deputado Odilon Aires teria falado desta tribuna. A denúncia é o seguinte, senhor presidente: mulher do deputado Francisco Vigilante tem lote irregular no condomínio Hollywood. Jornal de Brasília, Correio Brasiliense e a própria afirmativa do senhor deputado que ela possui um lote irregular naquele local. Criou-se a máfia dos condomínios. Cria agora a máfia do governo dos condomínios. Mas tem a máfia dos grileiros, tem a máfia dos condomínios e tem a máfia do governo com os condomínios.